Análise completa de A Mosca, 1996. Introdução ao filme. A Mosca, de 86, dirigido por David Cronenberg, é um dos maiores clássicos do terror corporal e da ficção científica. O filme acompanha Seth Brundle, um cientista brilhante, mas um tanto excêntrico, que desenvolve uma tecnologia revolucionária de teletransporte. Ele se envolve com a jornalista Veronica Quaina Davis, que começa a documentar seu trabalho. No entanto, o que começa como uma descoberta científica inovadora logo se torna uma história de horror, à medida que a ambição de Brundle o leva a um erro fatal. O início: ambição e falta de cautela. Brundle trabalha em segredo em seu projeto de pods de teletransporte, máquinas que podem desmaterializar e rematerializar objetos de um ponto a outro. Ele ainda não conseguiu teletransportar seres vivos de maneira bem-sucedida, pois os primeiros testes em animais resultam em mutações horríveis, como o caso do babuíno que sai da máquina completamente deformado. Durante seu relacionamento com Verônica, ele avança na pesquisa e consegue finalmente teletransportar um babuíno sem danos aparentes, provando que a tecnologia pode funcionar com seres vivos. O grande erro. Em um momento de euforia e insegurança, Brundle, bêbado e impaciente, decide que já está pronto para testar a máquina nele mesmo. O que ele não percebe é que uma simples mosca entrou no pod com ele. A máquina, sem entender como lidar com dois organismos ao mesmo tempo, funde seus DNAs em um único ser, sem que Brundle perceba de imediato. Esse detalhe destaca um dos principais temas do filme: a irresponsabilidade científica e as consequências da falta de cautela na ciência. A transformação. O horror lento e progressivo. No começo, Brundle acredita que o experimento foi um sucesso absoluto. Ele sente-se mais forte, mais ágil e mais energético, achando que o teletransporte o tornou uma versão melhor de si mesmo. Seu ego cresce e ele se torna cada vez mais agressivo, afastando Verônica e se isolando. Mudanças no corpo. Pequenos detalhes começam a surgir. Seus pelos ficam mais grossos e escuros. Ele desenvolve uma capacidade sobre-humana de escalar paredes e um apetite anormal por açúcar. Seus reflexos ficam incrivelmente rápidos. Com o tempo, porém, sua decomposição começa e ele percebe que algo está errado. Ele começa a perder dentes e unhas. Sua pele apodrece e solta fluidos nojentos. Ele descobre que sua carne está se dissolvendo e sendo substituída por algo inumano. O simbolismo da transformação. A mutação de Brundle representa várias metáforas. 1. O perigo da ciência sem limites. Brundle acreditava estar no controle da tecnologia, mas não levou em consideração os riscos. O filme mostra que a ciência, sem ética e responsabilidade, pode levar a consequências irreversíveis. 2. A metáfora da doença e do envelhecimento. A deterioração de Brundle lembra doenças como o câncer e o vício em drogas. Brundle, um cientista obcecado por criar uma máquina de teletransporte revolucionária. O conceito é interessante, pois ao invés de criar um personagem genérico que só quer poderes ou habilidades de mosca, Brundle decide ir por um caminho mais inusitado: criar uma tecnologia para teletransportar objetos de um lugar para outro. Isso dá falta de responsabilidade que pode acompanhar a obsessão científica. O que o diretor Cronenberg faz de genial aqui é mostrar que o problema não é apenas a criação da tecnologia, mas a irresponsabilidade de Brundle, que age sem pensar nas consequências. O filme, de forma brilhante, expõe a ideia de que a ciência sem limites pode resultar em resultados desastrosos e abomináveis, como o que acontece com ele. À medida que o processo de transformação de Brundle vai se intensificando, o filme começa a explorar a decadência física e emocional do personagem. A fusão entre Brundle e a mosca não é apenas algo grotesco de se ver, mas também uma metáfora para a perda de identidade humana. Conforme Brundle vai se transformando, ele se torna mais irracional e agressivo, passando a perder sua capacidade de controlar suas ações. Sua humanidade vai se desintegrando à medida que a mosca assume o controle de sua mente e corpo. Isso cria um efeito de repulsa que vai além da transformação física. É uma metáfora sobre a perda de controle pessoal e como nossos vícios e obsessões podem eventualmente nos consumir. A parte mais trágica é quando ele percebe que não há retorno e que sua transformação é irreversível. Sua luta desesperada para ainda manter algum resquício de seu antigo eu
é palpável e desesperadora, aumentando ainda mais o drama da situação. No meio de sua busca obsessiva pela perfeição científica, Brundle se apaixona por Veronica Quaife, a repórter que o acompanha durante seus experimentos. Essa relação é importante não só para o desenvolvimento do personagem, mas também para mostrar o contraste entre o que Brundle foi e o que ele está se tornando. Verônica, ao início do filme, é a personificação da esperança e da possibilidade de redenção, oferecendo-lhe uma conexão emocional e humana. Mas à medida que Brundle se transforma, ele começa a afastar-se das pessoas e perde a capacidade de se relacionar de maneira saudável, o que acaba resultando numa relação marcada pela tragédia. A transformação de Brundle também simboliza o isolamento progressivo que ele sofre. Inicialmente, ele está tentando provar algo ao mundo, mas ao longo do filme, ele perde a própria humanidade e, como consequência, perde também a capacidade de conectar-se com aqueles ao seu redor, incluindo Verônica. Uma das analogias mais poderosas de A Mosca é a maneira como o filme aborda a decadência física de Brundle. À medida que ele vai se transformando, ele não só perde sua identidade, mas sua condição física também começa a deteriorar de forma brutal. O processo de desflação que ele passa, onde seus dentes caem, seu cabelo cai e sua pele se desintegra, é quase como um reflexo do envelhecimento humano. Isso não é apenas uma questão de estética, mas uma maneira de o filme colocar a velhice e a morte como algo assustador. Brundle vai ficando cada vez mais irreconhecível e o público passa a ver o que o medo do envelhecimento pode fazer com o indivíduo. A transformação dele se torna uma metáfora visual para o processo de deterioração que todos enfrentam com o tempo. A perda de dentes e a queda de cabelo se tornam algo mais visceral no filme. Não é apenas o corpo que se deteriora, mas a própria humanidade de Brundle. O que começa com um simples erro de julgamento se torna uma metáfora para como doenças e condições podem consumir as pessoas, como o câncer ou até mesmo o vício, que destrói lentamente a pessoa sem que ela tenha controle. Para a época, os efeitos especiais de A Mosca são absolutamente incríveis. O filme se destacou por usar uma combinação de maquiagem pesada e efeitos práticos para criar uma transformação assustadora de Brundle. É impressionante como a maquiagem consegue capturar a deterioração grotesca do personagem, de forma que o público sente nojo, mas também empatia. O trabalho de maquiagem se destaca principalmente pela forma como ele faz com que o processo de transformação de Brundle seja progressivo e detalhado. À medida que sua pele se desintegra, seus olhos mudam e ele perde partes do corpo, a maquiagem é absolutamente convincente. Cada detalhe é uma verdadeira obra de arte. E é um ótimo exemplo de como os efeitos práticos podem ser muito mais eficazes do que os efeitos digitais de hoje. Ao invés de abusar de efeitos gráficos, o filme se apoiou muito em maquiagem artesanal, mostrando como a combinação de técnicas tradicionais pode criar um efeito muito mais impactante e tangível. Por exemplo, as partes em que ele perde os dentes e a orelha são tão reais e grotescas que o espectador fica quase desconfortável de assistir, o que adiciona uma camada de realismo que fortalece a tensão do filme. O impacto cultural e a influência dos efeitos visuais. A Mosca não é apenas um marco no gênero de terror e ficção científica, mas também é um ponto de referência quando se fala de efeitos especiais na década de 1980. O filme, com sua combinação de maquiagem de efeitos práticos e transformação física grotesca, tem sido uma influência duradoura para cineastas e artistas até hoje. A obra é um exemplo perfeito de como a tecnologia e a criatividade podem se unir para criar algo realmente impactante e memorável. Além de seu impacto técnico, o filme também deixou uma marca profunda na cultura pop. A transformação de Brundle e a metáfora da perda da identidade humana se tornaram referências constantes para outras produções de terror e ficção científica. O filme deu origem a várias imitações e homenagens, e é considerado um dos melhores exemplos de terror psicológico e grotesco. O impacto dos efeitos visuais é evidente, especialmente em como eles se tornaram uma assinatura do diretor David Cronenberg. A maneira como o filme utiliza a transição do humano para o abominável, através de uma série de cenas viscerais, fez de A Mosca um filme que ainda é lembrado por sua ousadia e inovação, principalmente no campo dos efeitos especiais.
É um filme clássico que vai muito além de ser um simples filme de terror, e a transformação de Brundle é sem dúvida uma das mais impactantes e memoráveis do gênero. Se você ainda não viu, corre lá e assiste. A maquiagem e os efeitos especiais para a época são simplesmente incríveis, e a forma como o filme trata temas como doença, envelhecimento e perda da identidade faz de A Mosca uma verdadeira obra-prima do cinema de terror. Agora, não se esquece de se inscrever no canal, deixar o seu like, ativar o sininho para não perder nenhum vídeo novo e, claro, comenta aqui embaixo o que você achou do filme, se você já viu ou se tem alguma outra análise de filme que você quer que eu faça. Nos vemos no próximo vídeo. Até lá, galera!